Dia das Mães, eu fiquei pensando, por que falar tantas estatísticas que a gente sempre traz sobre o Dia das Mães, né? Mas eu acredito que não seja uma palavra somente para as mães, uma palavra para a família, uma palavra para nós, né? Já contei a história para vocês de como que começou o Dia das Mães, né? Já há mais de 100 anos que existe essa visão, né? Começou em 1908, né? Na Virgínia, né? Foi quando foi comemorado o primeiro Dia das Mães, né? E foi uma pessoa onde que a sua mãe trabalhava no suporte de famílias e fazendo, cuidava do saneamento, principalmente das tropas, quando houve a Guerra dos Estados. E ali então, a sua filha, né? Anna Jarvis, né? Ela criou então um memorial ao Dia das Mães, que depois, na época do governo como é que era o nome dele? Wilson, presidente Wilson, estabeleceu como um Dia das Mães. E depois oficializado realmente como um Dia Nacional. Eu lendo algumas estatísticas, é o feriado mais celebrado que existe dentro dos Estados Unidos. Um pouco mais do que 4 de julho. É impressionante o número de investimentos. No ano passado, 2017, eu fiquei 22,6 bilhões foi o que movimentou o Dia das Mães, o ano passado. Quer dizer, a gente, em restaurante, só o almoço são 2,5 bilhões. Estou falando bilhões. Entende? Flores são acho que é 1,5 bilhões foi o que movimentado de flores. Então, é lógico que a pessoa que criou, seis anos depois que foi estabelecido o primeiro Dia das Mães, ela ficou muito desanimada por ter se transformado num business, né? Tudo bem, eu não quero que você pense nesses números como qual o Natal que mudou, a questão não é mais celebra Jesus, é mais presente. Mas você já parou para pensar quantos filhos, quantas famílias hoje, elas realmente reconhecem o trabalho que uma mãe tem feito, querido? Então, tudo bem que a estatística, quando coloca lá, o nome da empresa que faz essa estatística é a EBS World. Você colocar lá, você vai ver essas estatísticas lá, né? Então, hoje, parece que é 7,8%. Somente no Dia das Mães é um montante que se movimenta do que se fatura no país. 7,8% é no Dia das Mães. Gente, como é que é? Exato, volume monetário. Isso é muito dinheiro. É dinheiro a lote. Eu queria só o dízimo disso aí, né? Mas hoje pela manhã eu quero falar. Existe história de várias mães tão importantes. A sua história é importante. E a palavra de Deus também tem várias mulheres que têm uma história importante, né? Quem lembra quem era Lloyd? Lloyd. Hein? A avó de Timóteo, né? Né? É, que... Fala, meu amor. Botou o botão? Obrigado, meu amor. O que foi? Quem mais que lembra de uma mãe? Ruth? Ana? Maria? Super mãe? Isabel? Né? Eva? Exatamente. Ninguém lembrou de Joquebede, né? Tá bom. Quem era o marido da Joquebede? O nome dele? Joquebede, mãe de Moisés. $20 para quem lembrar. Vou contar de 1 a 100. Quem lembrar, eu dou $50. 1, 2, 3, 4, 5. Não vale no Google. Pronto, acabou.
Tem. Fala lá na genealogia lá de Moisés, né? Arão. 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 A-N-R-A-T-U-O. Não, tem um N. Arão, você coloca um N entre o A e o Urão. Arão. Eu quero, olha, eu acho tão importante a vida de Joquebede. É tão incrível a vida dessa mulher. Você conhece a história. O faraó lá, para tentar controlar a população e controlar os hebreus, ele começou a mandar matar as crianças. O rio Nilo, ele era lotado de crocodilos, né? Jacarés ou crocodilos, não sei o que tinha lá. E ali, então, as crianças eram um deus para eles. E as crianças eram lançadas em sacrifícios no rio Nilo. E agora você imagina, Joquebede, grávida. Naquela época não tinha como você saber se era menino ou menina. Ainda não tinha ainda nada. E ela ali agora, o que vai nascer? Uma menina para que possa seguir a vida comigo? Ou um menino que eu vou ter que julgar ali no Nilo? Você imagina aquela mulher e o que antecedeu a isso? Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi, ele era levita, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso. Por 3 vezes a palavra de Deus diz que Moisés era formoso, que Moisés era bom. Escondeu-o por 3 meses. Você já parou para pensar? Você acha que Moisés não chorava? Você já imaginou o cuidado dela antecedendo o choro daquela criança? O cuidado, o trabalho dobrado dela? Imagina, todo o zelo, todo o cuidado. Gente, não tinha como ela pegar e botar um lenço na boquinha dele. Ela nem faria isso. Como conter, né? Bate nele, Jamil. Exatamente. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e a revestiu de betume e pés. Esse pés deveria ser... eu li eu vou lembrar o que é nos nossos dias. E pondo nela o menino, colocou entre os juncos, à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. Acompanhou, né? A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? Respondeu a filha do Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha do Faraó: leva esse menino e cria-mo, e eu te darei todo o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, o qual adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Joquebede significa a glória de Yahvé, a glória de Deus. Quando eu penso todo esse contexto, desses 10 versos, ainda faltou mais um filho ali ser mencionado, que era Arão. Então, Joquebede, ela era mãe de Moisés, Arão, que foi o primeiro sacerdote, e Miriam. Miriam era uma profetisa, ela era uma adoradora de Deus. E eles eram da família de Levi. O que significava ser Levi? Foi a tribo separada para cuidar das coisas de Deus. Quando eu olho aqui sobre a vida deles, lógico que Moisés foi o que mais se destacou. Mas, naquele momento, Miriam, ela teve uma presença incrível
para chegar até a filha do faraó e falar. Então eu creio que o ato mais famoso ali, que a gente sabe de Joquebede, foi que ela, de forma muito inteligente, ela conseguiu salvar o seu filho da morte. Então ela conseguiu preservar a vida de Moisés. Coragem e confiança de uma mulher, querido. Elas tiveram uma consequência que trouxe libertação sobre todo aquele povo. Miriam, ela tinha cerca de 10 anos, Arão era cerca de 3 anos, mais ou menos. E você imagina agora, aquela família criada numa minoria escrava dentro do Egito. Isso cerca de quase 33 séculos, mais ou menos. Agora, eu fico pensando, quero voltar a esse ponto. A expectativa ali de Joquebede, quando carregava aquela criança. Qual será o futuro dele? O que vai acontecer? Ela sabia que ele era um homem bom. Ela sabia que o que ela estava gerando era bom. E ela, quando Moisés nasceu, ela manteve tudo aquilo em segredo. Eu penso que aquele casal, ele preparou os seus filhos. Ele viveu com seus filhos. Ele realmente ensinou coisa àquelas crianças. E você vê que quando ali a filha do faraó encontra aquela criança, e Miriam prontamente se coloca ao lado da filha do faraó, uma menina, criança, escrava, para dar voz de comando àquela pessoa da realeza. Dedução minha. Miriam foi muito bem preparada por Joquebede. E provavelmente pelo seu pai. Deve ter treinado as palavras na boquinha dela. Deve ter dado coragem para ela. E ali ela acompanhou, então, aquela história toda, querida. Joquebede, ela faleceu antes de Moisés retornar. Ela não imaginava, nunca pôde ver o que ela formou, o que ela fez. Quando Moisés retornou, Joquebede já havia falecido. E ela nunca pôde ver o homem que ele se tornara. Mas para que a gente tivesse conhecimento dessa história, Moisés escreveu nesse capítulo 2 de Êxodo a história da sua mãe. Exemplo de sabedoria, coragem, fé, amor. Isso totalmente aplicável em nossos dias. Então essa é a minha intenção nessa manhã, que você possa ver essas características nas nossas vidas. Que você possa desenvolver essas características que Joquebede teve. De coragem, sabedoria e de fé. Coragem por quê, querida? Ela foi uma mulher de coragem. Ela sabia que ela estava infringindo uma lei. Ela sabia que ela estava arriscando toda a sua família, não entregando o seu bebê para ser morto. Ela sabia que toda a família seria executada pelas autoridades. Eles não eram nada, eles eram simples escravos. Escravos sujos, sem valor. Essa era a visão que o Egito tinha deles. Ainda assim que o Egito tivesse uma baixa visão deles, de menosprezá-lo, Joquebede valorizou a vida do seu filho. Ela teve, como posso dizer, uma visão mais alta, uma visão do alto realmente. E não somente esse aspecto, ela sabia quem era o Deus que ela servia. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Enquanto a maioria das mães mantinham a sua boca fechada e com medo entregavam seus bebês para serem jogados no Nilo, Joquebede, ela teve coragem. Ela foi uma mulher, ela teve coragem de dizer: não, o meu filho vai ser diferente. Ela andou na contramão de todo o sistema
para que o filho dela pudesse ser salvo, querido. Qual a aplicação que nós podemos trazer para os nossos dias, querido? Provavelmente pode haver um momento em que você é desafiada a ser corajoso. Quantas vezes nós temos que nos colocar como uma posição? Eu olho para a Gisélia não só como uma pastora, mas como mãe de muitos de vocês. Eu já vi atos de coragem, não estou aqui para elogiá-la não, nem precisamos disso. Eu já vi ela com atos de coragem para arrancar pessoas de situações de opressão, de pessoas que ofendiam vocês. E ela se colocou em diversas vezes, não uma, nem duas, nem três, como uma leoa para defender a sua ninhada, para defender os seus filhotes, para defender as suas ovelhas. Eu prefiro cair nas garras de um leão do que nas garras da Gisele. Ela defende mesmo. Assim era Joquebede. Eu creio que muitos de vocês já viveram essa experiência com ela. Assim era Joquebede. Ela se levantou para enfrentar, para lutar, para se sacrificar, para correr risco. Ela não teve medo. Se nós podemos fazer alguma coisa pela nossa família hoje, pelos nossos filhos, é ter coragem. Coragem de dizer o que eles precisam ouvir. Coragem de se posicionar quando eles tentam tomar uma posição que não é a posição que você sabe que vem de Deus, ou que o seu coração pede. Coragem de dizer a verdade. O maior problema que hoje nós enfrentamos na nossa sociedade é a covardia. É o tentar se poupar. Não. Joquebede, ela teve coragem, querido. Ela teve coragem de tomar decisões. Hoje eu oro para que nós possamos ter uma reviravolta na nossa sociedade, com pessoas que tenham coragem. Coragem de valorizar a família, coragem de valorizar filhos. Tem hora que eu fico desesperado quando eu vejo certos brinquedos nas mãos das crianças que não deveriam ser brinquedos. Me lembro uma pessoa que nós trabalhamos, que um dia conversando com ele, que eu falei com ele que chave de carro não era brinquedo de criança. E a Gisele chegou, viu a cara dele meio consternada e tudo mais. A Gisele virou para ele e falou: o que aconteceu? O Marcos falou que a minha chave não é toy do meu filho. Telefone não é toy de criança, não. É o único jeito de ele ficar quieto. Tenha coragem. Tenha coragem. Vale a pena pagar o preço pelos nossos filhos. Vale a pena a gente olhar na carinha deles, eles todos empinadinhos lá, e a gente dizer: não. Está gravando, não posso falar o que você deveria fazer. Não vou falar. Gente. Continuando, gente. Será que você está pronto, querido? Há alguns sacrifícios por causa dos seus filhos? Lógico que eu conheço ótimos babysitter. Pessoas que tomam conta dos seus filhos com muito amor. Mas ninguém vai tomar conta dos seus filhos como você. Ninguém. Ninguém vai conseguir amá-los como você ama. Será que Deus está te chamando você para fazer nesse tempo, querido? Quantas vezes, querido? Gastar para ter um carro, para ter um seguro, para ter isso, para ter aquilo. Aquilo que você vai estar trabalhando para ter todas essas coisas, não vai compensar. É hora da gente pegar e falar: Senhor, me dá coragem. Me dá coragem, Senhor. Há muita gente matando seus filhos hoje, mas por conveniência.
Você tem que ter coragem para tomar a decisão certa. Os homens precisam ter coragem de realmente arregaçar as mangas e dizer: não, eu vou fazer pela minha casa, pela minha mulher. Você precisa ter coragem, querido, para tomar o caminho mais abençoador para a tua casa. Dizer não à mentira do aborto. Dizer não a tantas coisas que hoje se tornou normal e comum. Quantas vezes, às vezes, eu ouço isso, estou até evitando de olhar para vocês. Mas quantas vezes a pessoa fala: isso é América, pastor? Não, isso não é América. Isso é um sistema que a gente tem que falar não contra ele. E falar: Deus, me socorre. O Senhor tem uma saída. O meu bebê vai ser salvo. Os meus filhos vão ser salvos. A minha casa vai ser salva. Eu ainda vou fazer alguma coisa. E ainda, querido, é tempo de fazer. É tempo de fazer. Eu vejo que Joquebede, além de coragem, ela era uma mulher de sabedoria. Ela não fazia o que todo mundo fazia. Ela fez algo, ela planejou algo. Miriam, ela não estava simplesmente brincando de passear na beira do rio, não. Ela não estava simplesmente vendo, curiosamente. Havia um projeto, havia um plano. Ela sabia por que ela estava acompanhando. E quando você acha que era simplesmente um encontro casual de uma menininha escrava com a filha do faraó? Não. Ela simplesmente, ela chegou com um projeto. Quem foi que deu aquele projeto para Miriam? Quem foi que ensinou para ela? Foi aquela mãe dedicada. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando crescer, jamais se desviará dele. Ah, meu irmão, eu não estou querendo colocar um peso aqui nas mães. Estou querendo colocar um peso nos pais também. Ninguém faz um filho sozinho. Nós somos os responsáveis também. E nós não podemos nos acovardar. Quantas vezes eu vejo o marido só querendo ter o seu good time. Não, meu irmão. Nós temos que poupar. Sabe por que muitas vezes nossas mulheres estão desgastadas? Porque nós nos acovardamos. Por que Gostei dessa. Mas não estou querendo colocar um peso no seu marido dizendo que ele não faz nada, não. Não é o caso do teu marido. Mas tem marido por aí que é moleza. Aqui não. Outros lugares. Será que nós temos tido sabedoria para administrar a vida dos nossos filhos? Saber o que eles estão vendo na internet? Você já viu alguma vez o Facebook o estragado do telefone do teu filho? E não é estragando, não, é estragado mesmo, estraga as crianças. Eu não me lembro qual é o nome do endemoniado aí, acho que é, não sei se é Felipe alguma coisa. Ele fala voltado mais para o público de crianças, de adolescentes. Esse endemoniado aí mesmo. Felipe Neto. Pode escrever, é um endemoniado. Só tem ensinado o que não presta. E a maioria das crianças estão lá, acompanhando esse endemoniado, ao invés de estar acompanhando vocês. É hora, querido, da gente ter sabedoria. Aonde que está o computador que teu filho usa? Será que ele fica deitado lá na cama, lá? Será que você sabe o que está acontecendo? Será que você está presente na vida deles? Será que você está protegendo a sua criança? Nós precisamos fazer isso. E não é trabalho só da mãe, não. Você já deu uma passeada pelo Facebook dos seus filhos? Lá em casa eu gosto. Lá em casa, os meus computadores lá, qualquer um tem a senha e entra nele, né? Pode entrar.
né? Aqui no escritório, aqui, Débora, Crica, acho que até a Marina sabe qual é as senhas que entram lá no meu computador. Não tem nada para esconder. Você tem do pastor Edson, pastora? Pastora. Depois do culto eu vou ter um gabinete, pastora. Gente, primeira coisa que nós precisamos. Estou indo para o final. Avisa a Fabiola para mim. Por favor, Júnior. Primeira coisa, querido. Nós precisamos ser corajosos. Segundo, precisamos ter sabedoria. E terceiro, querido, precisamos ter fé. Joquebede, ela teve uma visão daquela criança. Diz que ele era formoso. E a Bíblia repete isso por mais 2 vezes, querido. Fé. Ensinar a nossos filhos. Eu estava ouvindo aqui o Azaf aqui, falando aqui. Agora que eu acho que ele já pode entrar na lista de pregadores, não, gente? Você imagina 10 anos ele trabalhando já esse projeto. Um projeto de fé, de determinação. Gente, não é responsabilidade de quem ensina lá na salinha, ensinar a Bíblia para os nossos filhos, não, para as nossas crianças, não. Nossos filhos, eles não vão responder aquilo que os professores são. Eles vão responder aquilo que nós somos. Somos nós que convivemos com eles muito mais tempo. Será que nós estamos ensinando a palavra de Deus? Ou simplesmente estamos deixando nossos filhos terem as suas distrações? Eu estava conversando com o Guto nesses dias, e ele falando comigo, falou, pai, eu vou ensinar tudo para o William. Eu vou sentar com o William, e eu vou ensinar sobre ferramenta para o William. Eu falei, tadinho, já está dando trabalho para o garoto. Ele não vai ser dessas crianças que não sabem usar uma chave de fenda. Ele não vai ser dessas crianças que não sabem usar. Não. Eu vou gastar tempo com meu filho. Hoje de manhã a gente estava rindo e lembrando deles 2 pequenininhos, quando eles viviam trepados em cima da gente, né? E a gente brincava muito. Lembra do Gutinho ainda? A Zaf ainda é um projeto ainda na nossa mente. Não, já era um projeto na Gisele já. Eu chegava em casa, de longe eu assoviava. O Guto saía igual um corisco de dentro de casa. Em pânico para encontrar com o pai. Gente, não tem coisa melhor do que essas coisinhas tão lindas que Deus nos dá e a gente cuidar deles. Nós precisamos ter fé, querido. Por que você acha que hoje os jovens muitas das vezes estão abandonando as igrejas? O que eles aprenderam com a gente? Alguns dias atrás eu coloquei um vídeo que eu recebi do pastor Tieme. Algumas pessoas lá falaram que, nossa, que legal, que coisa, que mensagem. Está lá a criança puxando o pai para brincar e o pai está lá no seu celular. Alguns dias atrás alguém fez um teste na TV. O pai estava lá no seu telefone, a criança brincando no parque, eles foram lá raptar a criança. Quando o pai olhou, cadê a criança? Ele estava distraído no seu mundo virtual. Aí eles trouxeram e entregaram a criança. Falou, nós filmamos isso de propósito. Agora uma cena que eu gostei demais. A Fabíola já está chegando, gente. Que eu gostei demais. Está o câmera com aquele baita cachorrão. Como é que é o nome daquele cachorro brasileiro, grandão? Tipo um fila, grandão, né? E ele está andando. E tem um gatinho pequenininho no canto da calçada. E o cachorro vai para abocanhar aquele gatinho. Acho que a mãe do gatinho, pequenininha talvez, menor do que a cabeça do cachorro, mas voou em cima do cachorro, de unha. O cachorro saiu. Ela defendendo o seu bebê. Proporcionalmente, querido. Ela era do tamanho da boca do cachorro. Mas ela teve coragem. Um bichinho que alguns dizem que são irracionais. Mas ela se levantou para defender o seu filhotinho. Gente, nós temos que ser assim. Nossos filhos, nossa família está correndo risco. O que nós vamos fazer? Vamos permanecer inertes?
Vamos achar que isso é América? Vamos permitir que essa sociedade engula os nossos filhos? Ou nós vamos ser como Joquebede, cheia de coragem, cheia de sabedoria e de fé, para saber que Deus vai nos dar a resposta certa e o escape, querido. Nós precisamos, querido. Essa palavra não é só uma palavra para os dias das mães, é uma palavra para a gente, uma palavra para os jovens. Imagina quando a Fernandinha tiver os seus filhotinhos. Ah, vovó, quem que vocês acham? Quem que vocês acham que o netinho da Adriade vai parecer com quem? Vai receber a influência todinha da bisa, da avó, da mãe. Toda uma cadeia, gente. Nós precisamos encarar. Gente, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós fazermos alguma coisa. A principal coisa, não vamos desistir dos nossos filhos. Não vamos ensiná-lo o caminho da casa de Deus. Não vamos trocar a casa de Deus por nada, querido. Vamos ensiná-los a amar a casa de Deus. Talvez alguém vai nos ouvir e falar assim, casa de Deus somos nós somos o templo do Espírito. Sim, mas é aqui que de forma corporativa nós celebramos o nosso Deus. Amém? Eu amo o que acontece aqui nesse lugar, querido. E eu quero que nesse Dia das Mães, Deus abençoe. Eu quero que Deus abençoe o teu ventre como abençoou Diana. Que haja um milagre na sua vida de procriação. Que você seja uma pessoa fértil, que você seja uma pessoa abençoada. E que você venha trazer muita alegria no nosso meio. E que você possa se alegrar na força do Senhor.